Oi, Gi, Olá, tudo bom? tudo bem? Tudo Tudo bem. ótimo, e Friozinho você, hoje, como né? tá? Tudo bem, tá tudo tranquilo por aqui. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo Tá também? ótimo, A ótimo. internet aqui é um pouco mais lenta, mas acho que não dá problema. Do Rafa não deu problema, eu fiz por aqui também. Ah, não vai dar não, vai dar tudo certo. Gi, que alegria falar com você, né? A gente se falou muitas vezes pelo WhatsApp, mas nunca pessoalmente, né? Sim, verdade. E, Verdade, verdade. É uma honra estar falando com você aqui. ai, uma alegria muito grande. É muito Sim, promissor ver gente jovem assim entrando na literatura e, enfim, é uma alegria para a gente receber você na é. editora. Então, Obrigada. num primeiro momento eu queria conhecer um pouco mais de você, queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é a Sim, Gi. já vou pedir desculpa porque bastante interferência da rua aqui, mas tá ouvindo bem, então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Giovana Nogueira, eu tenho 19 anos e eu resido aqui em Francisco Morato. Ah, bom, é difícil falar sobre si, né? Eu tenho bastante dificuldade de falar de mim, porque eu sou tímida pra caramba, mas vamos lá. A minha inserção no meio artístico, ela começou pelo esporte, né? Não tinha nada a ver com literatura, eu sempre fui muito espoleta desde pequena, e aí eu comecei a fazer ginástica artística. E aí eu migrei para dança e foram muitos anos que eu pratiquei a dança e eu tinha aquilo como objetivo, era a dança e eu queria aquilo para a vida inteira. Então, assim, de primeiro contato foi a dança, não era nada com escrita, literatura, nada. Não, nem sabia o que era isso. E depois de muita frustração na dança, né, eu tive bastante frustração, que aí eu comecei a procurar outros meios de me expressar, né? Porque eu me expressava com o corpo, dançando. E eu nunca fui muito de falar. E aí eu precisava de um outro meio na arte para eu poder me expressar. E aí eu comecei a escrever. Só que eu não mostrava para ninguém. Eram coisas minhas. E aí eu comecei a escrever e foi assim, o início, né? Desse primeiro contato. Mas eu sou essa pessoa super aleatória, é, tímida pra caramba, vou pegar mais vergonha e colocar aqui na gaveta. Mas eu sou uma pessoa que, assim, muita gente me vê como uma pessimista, né? Mas eu sou bastante realista, eu vejo as coisas assim como elas são. E é isso. Essa sou eu, doida. Mas a arte sempre teve, então, presente na sua vida, sempre, de alguma Sim, forma. sim, Você sempre, sempre teve uma necessidade sempre. de se expressar de uma forma artística. Sim, sim. Tanto que eu planejei, desde quando eu comecei a ter consciência das coisas, eu planejei que eu faria educação física, que eu seria educadora física e eu queria ter a minha própria academia de artes, né, de artes corporais. Então, eu planejei a minha vida toda. Eu comecei a fazer educação física, só que aí eu parei bem no começo, porque eu vi que não era aquilo. E aí foi muito frustrante, porque a gente planeja a vida inteira e aí, quando a gente começa a viver aquilo, a gente vê que não é. Então, assim, foi um tapa na cara que a vida me deu, mas eu sempre me redescobri, né? Eu sempre. O meu amigo que tá aqui, o Matheus Nascimento, ele costuma dizer assim: Gi, você nunca é isso. Você é sempre isso. Eu nunca aponto uma direção só, uma possibilidade só. Eu sempre tô ligada. Ah, isso é maravilhoso, né? Muito bom ser assim, né? Sim, Porque a gente procura vários caminhos, ou pelo menos assim, a gente se frustra menos, né? Quando um lado não dá certo, você vai em outro, não tem problema. A vida fica bem mais tranquila exato. de levar, né? Eu acho. E hoje você Sim, estuda sim. Não, eu comecei a fazer educação física, e aí eu parei, e eu pretendia começar o curso de letras agora em 2020, né? Mas aí, com esses é, problemas no todos, vou ter tempo. que esperar um pouquinho mais, É, mas agora eu pretendo estudar letras. 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 Sim. Assim, particularmente, acho que vale a pena você fazer letras. Muito Então, talentosa. sempre que eu comento com alguém que eu quero fazer letras, as pessoas sempre falam assim: ah, se eu tivesse a sua idade, eu buscaria um curso que dê dinheiro. Só que eu nunca tive esse pensamento e esse olhar. Eu sempre quis fazer aquilo que eu gosto. Tanto que
eu fui bastante julgada, assim, e eu demorei de ter a compreensão até mesmo da minha família, porque eu sempre fui muito da arte. E aí é muito difícil, né? A gente começa a crescer e a gente começa a ouvir o quê? Que artista é vagabundo. Então, assim, foi Não dá complicado. dinheiro. Mas eu sempre prezei por fazer aquilo que eu gosto. E em que momento que apareceu a escrita na sua vida? Como foi a ideia de começar a escrever? Por que que você começou a escrever? Então, quando eu deixei a dança um pouquinho de lado, né? Eu tive a necessidade de expressar de uma outra forma. E aí eu comecei a escrever. Mas eu não mostrava isso pra ninguém. Era um desabafo com o papel que eu fazia, né? Eu escrevia ali o que eu sentia, ninguém lia. E eu tenho uma amiga, que é a Thalita Cini, ela não tá aqui, mas ela é escritora também, tem um livro publicado de romance. E aí foi por influência dela também, né? Eu via que ela escrevia e eu achava bem legal. Aí eu falei assim, pô, já tô escrevendo por necessidade. Por que não juntar o útil ao agradável? E aí eu comecei a fazer, e aí devagarzinho eu fui mostrando para minha irmã, para um amigo, para outro. E aí eu já tive também outros perfis no Instagram que eram totalmente dedicados para escrita, né? Mas aí com o tempo também eu era muito oscilante, sabe? Eu publicava muito, depois desanimava, e aí meio que eu parei. Mas assim foi assim que eu peguei mesmo para levar adiante, que eu falei, é isso, eu quero isso. Eu acho que foi de 2018 para cá, é bem recente. Mas você gosta de ler, sempre gostou de ler. Eu gosto de ler, gosto de ler. Eu tive bastante influência na escola, né, no ensino fundamental, principalmente no ensino fundamental, não foi nem no médio. Para falar a verdade, assim, como eu disse, em casa, na minha família, ninguém é muito ligado à arte. Eu vim, assim, para revolucionar essa questão, né? Então, assim, questão de ter mesmo esse incentivo muito perto, eu nunca tive, mas eu sempre fui curiosa, eu sempre busquei. Então, assim, na escola, eu adorava as aulas de português em que a gente tinha que fazer paródia, análise de texto, eu sempre gostei muito. Mas até então aquilo ali era o raso, sabe? Mas eu Sei. sempre gostei bastante. É, a leitura, né? E poesia sempre foi um gosto seu, você sempre gostou de poesia. Poesia especificamente, sim. Eu acredito que esse meu feeling assim com a poesia é pela questão também da dança, né? Porque a poesia, ela tem uma estrutura que é ritmada, ela é musicada. Para mim, a pessoa lê uma poesia, ela não é só poesia. Ali eu já tô pensando numa coreografia. Então, assim, uma coisa Ah, que sempre me levou à interessante. outra. Porque Sim, é muito interessante isso, porque a gente conversou com o Ricardo Dardes, né, e a gente estava falando sobre poesia e música, né? Então é uma visão diferente, porque ele traz uma experiência com música, porque ele é um músico e tal, e você já traz uma experiência com dança, né? Da poesia. sim, Então é muito interessante isso. A poesia, cada pessoa ela recebe a poesia de uma forma, né? Conforme a sua de uma experiência. E forma. você recebe a poesia com a expressão corporal. Acho muito interessante isso. Fala mais um pouco Sim. sobre a poesia ou sobre os gêneros literários que te influenciaram, ou essas coisas. Então, as poesias sempre foram assim a minha preferência, né? Justamente por essa identificação. E falando assim de preferência, eu sempre gostei de ler romance, mas assim, eu conversei com o Alan esses dias, eu acho que foi um pouco depois da live dele, e aí eu conversando, eu falei, Alan, minha live tá chegando e eu não quero passar algo que eu não sou. E eu vejo que a maioria não, todos até aqui são bem mais experientes que eu na área, né? Já estudaram de algum modo, já tem uma experiência, já tem livros publicados. E sempre que perguntam de referências, eles citam vários autores que, sim, são extremamente necessários e importantes que influenciaram na literatura brasileira. Mas eu, Giovana, tanto pela questão da idade, também pela falta de incentivo, de pessoas próximas, eu nunca tive esse contato direto com autores assim, sabe, incríveis. É claro que depois eu fui buscar por conta própria, a questão Uau. da literatura brasileira, Machado, Clarice, eu gosto muito de Charles Bukowski, Paulo Leminski, mas assim, eu Paulo leio Leminski acho muito. que é unanimidade. O Leminski acho que é Oi? unanimidade, né? O Leminski acho que é unanimidade, né? Sim. Todo mundo gosta.
Não tem como, não tem como. Não É tem, não tem. maravilhoso. Mas, assim, as minhas influências, eu sempre busquei influência perto, sabe? Então, assim, de questão de referência, eu me inspiro muito nas pessoas que eu tenho ao lado, sabe? Minha família, meus amigos que são artistas, dançarinos. Então, assim, são as minhas referências mais próximas. E de leitura, falando especificamente de leitura, eu comecei a ler mesmo por influência mesmo dessa geração nova na internet, que é tudo muito rápido, muito ágil e eficaz, né? Porque se a gente falar que não é eficaz, a gente vai estar mentindo. Então, assim, muita referência. O Rafa, depois que eu conheci o Rafa, foi assim, um divisor de águas na minha vida, sabe? Depois que a gente lê poemas presos, a vida muda. Né? Muda, é outra vida. É. Sim, O Rafa é bem interessante mesmo. O Dardes chegou agora há pouco também, a gente estava falando dele, né, da poesia e da música, e aí da eu acho que música. ele perdeu a parte que a gente estava falando que da sua leitura com relação à poesia através da dança, do ritmo poético na dança, né? Muito interessante, eu achei muito legal essa visão. Sim, Só para muito atualizar bacana. ele, porque ele chegou depois. É, então a gente estava falando sobre a importância da poesia, essa questão da poesia na internet, dos poetas do Instagram, esse tipo esse novo jeito de poetar, aí, vamos dizer assim, né? Qual que você acha que que papel é esse que a poesia exerce sobre os jovens hoje? Você acha que mudou? Porque eu penso que de uns anos para cá as pessoas leem mais poesia por conta disso, né? Sim, A poesia ficou mais democrática, vamos dizer assim, né? E sim. antigamente a poesia a gente aprendia na escola, era um negócio chatíssimo, a professora às vezes mostrava de uma forma que ninguém tinha muita paciência e tal, e a poesia hoje não, ela passa a ser alguma coisa que o jovem se interessa, né, através do Instagram e das redes sociais e tal. Como que você vê isso? Eu vejo como uma revolução. Eu acho que eu posso usar essa palavra, né? Porque, como você disse, até um tempo atrás a poesia realmente ela era muito burocrática, né? As pessoas ouviam a palavra poesia e já falavam, ai meu Deus, poesia, não quero. É, Porque era muito difícil de se entender, né? Não tinha aquela identificação. Eu acho que para você entender a poesia e gerar identificação, era um processo mais árduo, sabe? Você tinha que ler e reler e analisar. E eu acho que essa nova geração de escritores que vem fazendo esse formato na internet, eles possibilitam, sabe, o imediato. E ele fala, a poesia, para mim, ela é muito sobre quem somos, sabe? A poesia, existir já é poesia. Então, assim, é muito difícil você ler uma poesia e você não se identificar. E eu acredito que é revolucionário, porque as pessoas leem e elas se atraem por aquilo, elas se identificam e aí elas querem mais, porque é um espelho. Você lê a poesia e você está se vendo. Então eu acho que é um movimento incrível. E o Rafa também tem falado bastante nessa questão de mudar todo esse processo, né, referente aos livreiros, enfim. Eu acho que daqui para frente muita coisa vai mudar e a poesia está cada vez mais acessível, né? Quem fala muito de poesia acessível é o Alan. Eu acho isso incrível, eu acho que é daqui para melhor, sabe? é verdade, eu também acho, a poesia está ganhando um espaço, né? Um espaço muito, muito importante, muito interessante, né? Na literatura, Sim, de todas as formas, sim. não só. E eu acho que eu queria escutar um pouco de uma poesia sua. Para falar a verdade, eu li pouca coisa sua. Você separou algum texto para gente? Separei, separei. Uma minha? É, Tá. Eu vou ler A Poesia em Nós, que é a poesia que deu nome ao primeiro livro que eu escrevi, que foi frustrado, mas não morreu, vai sobreviver. E aí depois disso a gente começa a falar um pouquinho do livro. isso. Eu tenho aqui na cabeça, eu tenho aqui na cabeça, mas eu peguei a cola porque vai que dá um bug aqui. Vamos lá. A poesia em nós. Desde a ponta de nossos pés ao fio de nosso cabelo. Desde a tristeza que derramamos ao sorriso que revertemos. Desde a saudade que lhe deixaram e do amor que levaram de ti, dentro de nós tudo é poesia. Basta olhar com atenção e verás te florir.
A poesia que nós declamamos e que muitos dizem dinheiro render é o mesmo verso silenciado que se encontra oculto dentro de você. Poesia nada mais é do que nosso eu exposto em estrofes rimadas, transformadas em palavras bonitas para que por outro alguém sejam apreciadas. Poesia bonita é a verdade que traz. São nossas cicatrizes que ficaram marcadas. São das piores dores que nascem poesias e sinto lhes dizer que são as mais aclamadas. Eternize cada uma em você. Aprecie e aprenda com elas conviver. São sementes que dentro de nós encontraram terra fértil e fizeram morada. Há poesia em nós. Disso eu não tenho dúvidas. Somos nossa própria casa. Essa. Ai, que linda! Essa daí eu acho que eu já tinha lido. Muito linda, Sim, adorei. foi a Adorei. primeira versão que eu mandei para você. Foi. Gostei Deixa eu demais. mandar um oi aqui, ó. Minha mãe tá assistindo. Matheus Nascimento, Letícia, Djair. Obrigado por estarem aqui. Tem bastante gente mesmo assistindo hoje. O Rafa chegou também. Beijo, Rafa. Também. Everton. O Everton, a gente tá. Acho que é dele o livro que a gente tá publicando agora também. Barbie Poesia, né? Exato. Barbie Poesia, maravilhoso. Incrível o livro dele. Maravilhoso. Ó, Jorge. Beijo, Jorge. Gi, vamos falar um pouco sobre esse processo do teu livro, que foi uma coisa muito interessante, né? Porque a gente começou com um e vamos lançar outro. Então eu queria que você contasse um pouco, porque eu realmente não acompanhei de perto esse processo. E eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Claro. Eu vou começar falando um pouquinho do livro que eu apresentei de primeira mão para a Flávia, que foi o A Poesia em Nós. Eu cheguei até a Flávia já com um projeto totalmente frustrado, porque eu tinha confiado o projeto numa editora fantasma, e aí deu tudo errado. E aí Nossa, eu nem lembrava dessa parte. Não lembrava? Não. Tô lembrando foi agora difícil. que você... É verdade. Então, aí eu cheguei com o projeto frustrado, e eu já estava assim, desanimada, não queria publicar nada. Eu fiquei um tempo meio que remoendo tudo isso, o livro ficou de gaveta, guardado. E aí depois, por influência mesmo do Rafa, que eu acompanhava já na internet, e aí eu vi que era pela editora WI, aí eu fui dar uma pesquisadinha, gostei bastante, e aí eu encontrei a Flávia, esse anjinho, né, gente? Oi, editora maravilhosa. Imagina. E aí enviei, né, conversamos um pouco, apresentei para ela, falei sobre os tropeços que eu tive, apresentei o A Poesia em Nós, que é essa poesia que eu acabei de ler. E aí eram textos totalmente estruturados, maiores, tinha muita página, era muita coisa, era só texto longo. E aí a Flávia falou assim, não, gostei, vamos fazer. E aí, depois disso, a Flávia mostrou pro Rafa, pro Rafael Cavalcante. E aí eu surtei na hora, né? Nem sou ansiosa. Surtei. E aí o Rafa, a Flávia disse que o Rafa tinha gostado, que a gente podia dar uma lapidada, né, no livro. E aí marcamos o primeiro encontro, que eu encontrei o Rafa lá em São Paulo pra gente conversar pessoalmente, porque a proposta que nós fizemos, né, Flávia, do Rafa entrar com a parte gráfica da coisa. Isso, Então, isso. Aí fui encontrar com o Rafa, conversamos. Na verdade, eu mais ouvi, foi um aprendizado incrível. O Rafa falou tanta coisa que me agregou. E aí voltei para casa com a Poesia em Nós. E acho que foi uma semana, eu relendo tudo isso. Só que eu não me sentia mais pertencente, sabe? Esses textos, embora eu goste muito deles, eu tenho apego, mas tem muita coisa ali que já não me definia, que eu achava que não era relevante levar para frente. E aí eu fiquei pensando, será que eu devo fazer uma Poesia em Nós? Será que eu não devo? E aí, numa madrugada muito louca assim, né? Eu tava sã, mas eu falei assim, não, vou zerar tudo. Eu acho que eu até avisei o Rafa referente a isso. Falei, Rafa, vou zerar, vou começar algo totalmente novo e vamos mudar o formato. E aí, em uma madrugada eu escrevi um projeto novo que é o Imerso de Nós, Inverso de Mim. E foi em uma madrugada que eu escrevi, depois a gente foi lapidando. O Rafa, nossa,
assim, necessário demais, extrema necessidade. Mas, assim, o processo criativo em si foi muito louco, não entendo até hoje, porque foi uma madrugada que eu falei assim, vou escrever, e escrevi. Foi, foi muito louco. Foi muito Quer fazer interessante mesmo. Não, porque a sensação que eu tive assim é que você amadureceu toda a escrita, né? Foi como uma muito? fruta caindo do pé mesmo, assim, né? Como se tivesse um primeiro projeto e aí depois dessas conversas com o Rafa, esse processo todo, você foi amadurecendo essa escrita e aí você falou assim, não, eu quero tudo novo, né? Sim, Refez tudo, né? Então, a gente tem outro livro, é outro livro mesmo, não é? é outro livro, totalmente outro. E a diferença entre eles é gritante, sabe? Se você pegar para comparar, você vai falar assim, meu, foram duas pessoas que escreveram de fato. E eu acredito que sim, porque volto no que eu disse sobre o meu amigo falar sobre mim, falar, a Gi nunca é isso, a Gi é isso. Então eu acredito realmente que quem fez o A Poesia em Nós era uma Gi e agora o Imerso é uma outra Gi. É interessante que o Rafa, em um desses nossos encontros, ele falou assim, meu, isso aqui não foi você que escreveu, foi uma mulher de 30 anos. Então, assim, para você ver como realmente amadureceu, né, na escrita. E eu acho isso muito interessante. Eu fico muito feliz com o resultado. Você vai ler um pouco dele pra gente? Do Imerso? É. Então, o Imerso, ele é um pouco diferente, porque ele tem essa pegada mais desconstruída, né? São textos menores. Aham. E, pra falar a verdade, eu nem separei nada, mas aqui tá fácil de achar. Peraí. Vou achar um trechinho aqui do Imerso. Enquanto eu procuro aqui, só vou falar que o livro do Rafa, que me influenciou bastante também, e a poesia que mais me marcou do Poemas Presos é a página 35. Te vi hoje, me viu onde, dentro de mim. Tatuei até na pele, de tão lindo e marcante que foi para mim. Muito incrível isso, né? Você tatuar na pele. Achei muito legal. Sim, é interessante demais. Eu tô pegando, quero achar um trecho aqui que eu gosto. Só um momentinho, gente. Eu devia ter separado, né? É porque é suspense, eu quero deixar a Flávia curiosa. Então eu tô ficando mesmo. Tá ficando brava, né, Ó, Flávia? alguém perguntou em algum momento aí, com quantos anos que você começou a escrever? Ó, 2018, eu tinha 18 anos. Eu sou de 2000. Você vai fazer 20 agora, Vou claro, fazer 20 mês que vem. mês que vem. Ai, não tô achando uma parte que eu gosto. Mas tem um trecho que ele é bem desconstruído, que ele é assim, o que era fardo, agora é pluma, o que era breu, agora é luz da lua. Então ele tem essa pegada desconstruída e leve, e mas falando um pouquinho mais do Imerso, eu comentei até na live que o Rafa fez, que ele convidou algumas pessoas. Ele é um livro que ele é totalmente subjetivo e ele retrata, ao meu ver, o caminho entre a imposição e a liberdade e o reconhecimento de um indivíduo, né? Porque o nome também tem um trocadilho bastante interessante que é imerso de nós. Esse imerso de nós pode ser o eu no plural, vários eus, pode ser um nó firme, um laço que virou nó. E o inverso de mim, que é ao contrário, ele também tem o inverso, que pode ser traduzido para inverso. Então, ele tem esse esse dialeto aí que eu gosto bastante. É um livro que eu acredito que as pessoas vão se identificar bastante e tem muito de mim nesse livro, né? Na verdade, acho que grande parte do que tá ali são coisas assim que eu tirei de dentro para fora e eu ressignifiquei muita coisa no processo. Não consigo Ó, acompanhar os comentários. o Rafa virou fã já. Ai, eu não. Ai,
Nem fala Rafa, senão eu vou ficar aqui falando a live inteira do Rafa, porque, meu Deus, não dá. Sai, Rafael, sai. Mas olha, eu na primeira vez que li o teu texto, já também achei, o Rafa falou assim que a Gia é uma autora enorme, também acho. Eu acho que já no os primeiros textos que eu li teu, eu já senti esse talento todo, entendeu? E a gente está dando graças a Deus aqui que você não seguiu no balé. A gente quer ler muita É? coisa sua ainda. Nossa, nem me fale, nem me fale. Mas eu tenho bastante dificuldade em me ver como algo bom, sabe? Eu sou muito difícil de receber elogio. Eu prefiro que não façam, mas eu tô tentando trabalhar isso. É porque eu me cobro bastante, sabe, em relação a tudo. Então, quando a pessoa chega e fala, nossa, Gi, você é boa, tá ótimo, eu já fico meio assim, ó. Eu tenho dificuldade. Eu gosto muito do seu texto. Eu queria, mas Obrigada. eu ainda estou muito curiosa, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco mais do livro novo. Do livro Do livro novo, novo? é. Então, Porque, como eu disse, pode falar. não, eu queria que você, porque assim, o primeiro tinha textos maiores, tinha algumas Mais poesias, estruturado. isso, mais estruturado. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre como ficou o novo, como que você desenvolveu esse projeto. Que tipo de texto? Como? Eu Então, estou muito curiosa. Ninguém me conta, é um absurdo isso, eu chegar por último. Eu tô me sentindo assim, um marido traído nesse livro, entendeu? A Gi e o Rafa estão fazendo um segredo absoluto do negócio, entendeu? mas eu não sabia, juro. Eu achei que o Rafa tava repassando tudo pra você. É até meio. Foi surpresa pra mim também que você não sabia. Não, fico feliz Então assim, vamos. porque quando eu ver vai ser uma surpresa incrível pra mim também, né? Vai. Vai ser uma surpresa pra todo mundo. Então, eu vou novamente citar a referência do Rafa, porque ele conversou muito comigo e ele me abriu os olhos. É como se eu estivesse vendada, vendo somente um caminho. Ele falou assim, Gi, poesia não precisa ser só isso, sabe? Ele me apresentou caminhos. E ele falou, não tem certo e errado, tem a sua escrita, tem a sua identidade. E você precisa buscar isso. Então, a partir desse momento, eu comecei a buscar. E aí, eu tenho uma inquietação muito grande dentro de mim, que eu sou muito ansiosa e eu não consigo ficar parada. É até engraçado, porque se minha vida fosse monitorada por câmera, se eu passasse um dia no Big Brother, por exemplo, vocês iam rir muito. Porque eu acordo cantando, eu converso sozinha, é uma loucura. Então, eu sou muito inquieta. Então, isso também contribuiu muito no processo criativo, né? No resultado final do projeto, porque ele tem o posicionamento dos textos, vai ter essa pegada de inquietação. Eu acho que eu me expressei bastante também mostrando essa minha ânsia por poder estar livre, se sentir livre, se reconhecer. Então, fala muito sobre autoconhecimento, sobre imposição, sobre realmente você olhar para si e você poder ser o que você quiser. Então, assim, eu sou uma pessoa, como eu disse, minha família teve bastante dificuldade para entender que se não for arte não vai ser mais nada. Então, ó, gente, é isso, viu? Ó, o Rafa falando, eu só bebia no bar. E então, até perdi o que eu tava falando. O que eu Você tava estava falando? você tava falando sobre o livro. Isso. Então tem muito dessa inquietação que eu sou. Super Isso. aleatória. Se eu parar para ler comentário, eu esqueço o que eu tô falando. Então, tampo o comentário aqui. Eu sou muito inquieta. Então o livro ele vai mostrar, vocês vão me reconhecer como eu sou de fato. Eu acredito que o leitor, além dele ler, e eu acredito que pelo livro ser muito subjetivo, o leitor vai ler, vai ver, e ele vai identificar aquilo ali não com o que eu passei, não com o que eu vivi, não com o que eu estava sentindo, mas ele vai adaptar aquilo que ele vive. Então é como o Rafa fala também. Ele coloca os elementos e apresenta os caminhos. Cada um vai adaptar de acordo com a sua realidade. Então, Isso. é um livro que
a gente cogitou a possibilidade de fazer ilustrações, tanto que o Rafa, que estava aqui, o Escâmera BR, o Apoiozinho Nós tinha um projeto de ilustração. Pensamos em fazer ilustrações também para o Imerso, mas ia ficar muita informação. E eu acredito que com a precisão que a gente colocou os textos, não há essa necessidade de colocar algo a mais. Então, acho que só os textos realmente vai ser um impacto bem interessante para quem ler. Muito Foquei, legal. Matheus, foquei. Gi, sabe o que eu queria saber? Como é que está o processo de escrever mais? Como? Como é que tá? Você está escrevendo mais coisas? Depois que terminou esse, você parou de escrever para focar nesse livro? Ou você continuou a estar escrevendo mais coisas? Então, depois que finalizou o Imerso, né, o projeto do Imerso, eu fiquei naquela ânsia porque não tinha nada disso de pandemia, a gente realmente achou que seria um processo mais rápido, né, que não teríamos interferências. E aí eu meio que sosseguei, porque eu pensei assim, não, vamos fazer esse, e aí depois eu venho todo no gás. Mas aí imprevistos acontecem, né, e a gente está passando por um período bastante complicado, e é muito necessário a gente ter essa retenção. E eu vou falar especificamente desse período de quarentena. No começo, eu pensei assim, pô, tenho todo o tempo do mundo, eu vou escrever 1000 coisas, e aí quando tudo isso acabar, eu vou sair bombardeando de publicações. Então, eu estava escrevendo bastante, eu estava produzindo bastante, mas eu cheguei a comentar no grupo que a gente tem, né? Como se eu precisasse dar esse primeiro passo do Imerso para poder destravar, sabe? Outras vertentes. Então, assim, eu tô produzindo, mas bastante, bem pouco, sabe? Bem reduzido. E especificamente essas poesias pequenininhas pro Instagram, que chamam de poemínimas também, né? Então, assim, eu não tô fazendo grandes coisas, não. Realmente não consigo. Eu acredito que cada pessoa lida de uma maneira. Eu achei realmente que eu ia produzir muito, mas eu não tô me cobrando, não. Acho que é um momento da gente ficar bem, cuidar da saúde mental, porque se ficar em casa também demais cansa, é difícil, é complicado. Então, assim, quando eu tô afim, eu escrevo, anoto coisas, mas não tô produzindo muito. Mas todo dia eu anoto alguma coisinha, sempre tem. Mas é muito interessante essa questão aí da quarentena mesmo, porque eu acho que não foi um processo só seu, assim, de muita gente falar assim, agora eu vou ter mais tempo, vou escrever mais e tal. Mas acontece, acho que com bastante frequência, essa questão dessa dificuldade mesmo, porque eu acho que o momento é tão tenso, é tão estranho, né? Tão diferente daquilo que a gente viveu a vida toda e sem contato com as pessoas. E a poesia é feita de ser humano, né? Então, talvez essa falta de contato, a gente acaba ficando um pouco travado mesmo. Falta um pouco de elemento para a escrita, né? Eu acho que depende muito disso. Cortou um pouquinho aqui. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Teve até uma discussão, assim, meio que na internet mesmo, de como seria depois que tudo isso passasse, né? Muita gente discutiu. No começo desse isolamento, eu escrevi bastante coisa, dando ênfase ao próprio isolamento social, mas depois realmente começou a pesar. E eu acho que a gente não deve eternizar o lado ruim disso, né? Eu acho que a gente tem que pegar como experiência e transformar em algo positivo. Eu fiz até uma poesia sobre esse momento. Se você me permitir, eu quero até restar ela aqui para você entender um pouquinho dessa jogada. Pode ler. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode ler pra gente. O áudio tá travando aqui. Vamos lá. Tá só aqui na cabeça mesmo. Atrofia. Vejo reflexos do passado impregnados no presente. Futuro, ausente. A hierarquia, o poder e a palavra permanecerão. O direito de ir e vir, não. O distanciamento entre classes, cores e amores ainda serão isolados. Seguiremos amados, mas sem munição.
Os grandes seguirão armados, palavras viralizarão, matando mais que vírus em grande proporção. Amargurados e inconsequentes, lamentaremos o leite derramado. Deleitaremos sobre o prazer do próprio desprezo e seguiremos atrofiados. Muito legal, né? Essa é Ai, uma poesia que dá ênfase ao meu ponto de vista. Porque muita gente está pensando que quando tudo isso acabar, vai voltar mil maravilhas. E eu acredito que não literalmente, né? Nada é generalizado, mas o ser humano ele é muito hipócrita por si mesmo. Então, tá tudo bem agora, mas e depois? Será que vai mudar? Então, eu fiz essa poesia assim meio que um desabafo para o momento. Você sabe que às vezes eu fico pensando, e eu acho que isso é um tema para poesia também, que eu acho que em algum momento eu vou escrever, ainda não, ela não veio ainda, vamos dizer assim, sabe? Eu tenho uma sensação muito estranha com essa questão da pandemia, porque como ela está durando, a quarentena está durando muito tempo, a gente está há muito tempo isolado, já, o ser humano acaba entrando numa coisa de medo mesmo, sabe? A gente vai ficar com um pouco de medo de viver, sabe? A gente vai Receio. preferir, mesmo que você tenha que voltar, porque todo mundo vai ser obrigado a voltar a sair de casa para trabalhar, para tudo, né? Mas eu acho que aquela coisa que a gente vai ficar com um pouco de medo de sair para a rua, sabe? A gente vai acabar Eu meio também acho. isolado mesmo. E eu acho isso uma situação muito, muito complicada, porque a gente já tinha um isolamento que foi determinado pela internet, né? As pessoas ficam muito tempo no celular e tal, então a gente já não tinha um contato físico com as pessoas, já era uma coisa menos comum do que alguns anos atrás, né? E aí agora veio a pandemia, a quarentena, e a gente foi ficando cada vez mais atrás da tela do celular, né? Então É eu acho que verdade. quando a gente voltar, a gente vai levar muito tempo para conseguir retornar esse contato com as pessoas, sabe? A proximidade das pessoas, de físico, contato físico mesmo, entendeu? E isso é muito triste, Sim, né? Porque sim, muita eu coisa vai acredito mudar. que sim, eu acredito que por mais que demore um pouco essa readaptação, né? Mas eu acho muito necessário. Eu acho que não pode deixar morrer essa coisa de olho no olho, de abraço, porque realmente, né, a geração cada vez mais é a internet, toda essa. É mesmo uma mudança que está acontecendo e a gente não pode deixar. Tem tanta coisa que aconteceu há tanto tempo atrás que a gente ainda permanece. Eu acho que a gente não pode deixar morrer. É importantíssimo o contato. E eu tô falando porque, cara, eu sou a Giovana, eu não gosto de abraço. Eu sou muito difícil de contato, assim, sabe? Mas eu acho que esse momento, pra mim, tá tendo até que um efeito contrário. Porque eu até brinquei com alguns amigos meus, eu falo assim, meu isolamento, ele é de 20 anos. Porque eu sempre preferi a minha própria companhia, ficar sozinho, meu sossego. E aí, agora que eu tô sendo obrigada a me recuar, a me retrair, agora que eu tô sentindo falta, eu tô valorizando de fato as pessoas, a presença, o abraço, o contato. E por mais que demore, a gente tem que fazer valer e bora pra frente, bora pra cima, porque não pode deixar essa questão de internet. Internet é 2 horinhas por dia, larga. É. Né? Porque a gente vai ter que se policiar depois, sabe? Porque eu acho que vai. Até por uma questão, vai rolar uma preguiça, sabe? Porque a gente tá acostumado agora dentro de casa falando com as pessoas na internet, entendeu? Então o convívio social vai ficar um pouco mais preguiçoso, vamos dizer assim, né? E Acho que as pessoas vão ter. seletivo também. Então, né? Também tem essa questão, né? De repente você acaba descobrindo e fala assim, ai, não quero voltar a conviver com essa pessoa, né? Isso pode acontecer também. Muitas, 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 muitas. A gente, quem não, eu não, tem bastante gente de fora, mas assim, quem não sabe, a gente tem um grupo com alguns escritores e tal, e tem sido muito produtivo e muito gostoso a convivência entre essas pessoas, e a gente troca bastante. A Gi é a caçula do grupo, né, Gi? Eu sou a caçula? Ah, eu acho que é, sim. Será? É, Ó, tem um texto aqui. Posso ler um texto? por favor.
Não é meu, tá? No final, quando eu terminar de ler, eu menciono o autor. Tá bom. Chama-se Escrever. Escrever é exorcizar os fantasmas que temos dentro de nós mesmos. Escrever é tentar saciar uma fome infinda de um alimento que desconhecemos. Escrever é conciliar os mundos em um só. Explicar a escrita é impossível. Será que apenas eu sinto que os meus textos não são somente meus? Meus textos pertencem ao mundo depois de prontos. E não é para ganhar dinheiro que escrevo, é para ganhar amigos e saldar dívidas passadas. Escrever dói, mas é uma dor necessária à vida do escritor. Todo escritor reconhece em seu texto traços do que viveu, ou então do que gostaria de ter vivido. Eu não escrevo, eu transcrevo o que me sopram aos ouvidos. Sou um mero contador de histórias de tempos remotos. Minha palavra é a deles, poetas de outrora. Queria escrever um dia um texto que só me desse alegria, que fosse somente prazer. Escrever é sofrer devagarzinho, arrancando do corpo a ferida, cicatrizando. O texto é uma cicatriz. O texto pronto é o fim de uma agonia. O texto pronto é mais uma missão cumprida. E não pense que escrever me é um fardo. Escrever é transpor todos os sentimentos que não consigo demonstrar ao vivo. É a minha alma que escreve. Sou apenas um instrumento. Sou o leitor. E como me surpreendo com o que venho a ler. Que orgulho sinto. E é nessa hora que descubro que não saberia fazer outra coisa na vida que não fosse escrever. Os livros são a minha vida. Esse texto é do Márcio Martelli, do livro 5, que inclusive é da minha amiga que está assistindo aqui, que ela me emprestou. E eu acho que esse texto define bastante a minha relação com a escrita, né? Partiu de uma necessidade, que aí eu juntei o útil ao agradável, e aí a gente segue fazendo da escrita um espelho e um ponto de reflexão, um ponto de reconhecimento para as outras pessoas, né? O texto, a poesia, a arte em si, ela tem um papel muito fundamental na sociedade, que não é só entreter, não é entretenimento e só. Muita gente não entende que a arte, ela realmente é necessária para a nossa criação como ser humano, para o nosso conhecimento. Então, assim, a minha visão de arte, a minha questão de esse apego com arte, independente de qual seja a vertente, não é fazer só porque eu gosto, mas é porque eu quero mudar coisas, situações através da arte. Então, assim, é necessário. Concordo totalmente com você. E a arte, ela retrata e expressa um momento da sociedade sempre, né? Então, eu acho que também, quando a gente fala assim, a gente tem muita gente com dificuldade de escrever nesse período de pandemia, mas eu acho que pós-quarentena, pós-pandemia, a gente também vai ter um boom de arte retratando esse momento, né? Eu acho que se há um bloqueio hoje, eu acho que no momento que a coisa tiver resolvida, não sei, mas que tiver um pouco mais tranquila, a gente vai ter um boom aí de coisas falando sobre como é que a gente lidou com tudo isso, né? Em todos os níveis, né? Em todos os campos da arte, né? Cinema, enfim, dança, música e tudo isso. E literatura. É porque a arte, ela é meio... Sim, com certeza. A arte, ela é meio que essa... É como se fosse uma exceção, né? Porque hoje em dia, a pessoa, embora ela tenha livre-arbítrio e ela tenha o direito de se expressar, tem muita coisa que a gente ainda não pode falar porque é um risco. Mas a arte, ela tem essa abertura. Então, se a gente quer colocar a nossa opinião na arte, ela é válida. Então, a arte, ela é um porta-voz, assim, gigantesco e a gente tem que usar cada dia mais a nosso favor para poder levantar questões importantes e de relevância. Então, a arte, ela sempre foi um grito, né? Um grito de socorro. E eu acho isso incrível. A vergonha tá aqui. A vergonha tá aqui. Não parece. Você tá super à vontade. Sério, eu tô tremendo com frio e de vergonha. Bom, na verdade, assim, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Gi, mais alguma coisa para a gente falar. E ainda vou ficar super frustrada, entendeu? Porque não vamos ter textos do livro novo.
né? A Poxa, minha curiosidade vai continua. ser uma surpresa. Vai, vai. Nós vamos fazer uma live nova Vai ser depois uma só surpresa sobre boa. isso. Aliás, nós vamos fazer uma. Aí Eu vou sim, fazer, deve ter mais poetas aí na live hoje. A gente vai fazer um sarau aberto. Logo, logo eu vou quero anunciar e aí muito. é, vamos colocar os poetas da editora, mas vamos colocar também outros poetas, entendeu? Então vamos colocar aí quem Sim. quiser ler. A, a Bruna falando, eu mesmo, estou sempre querendo mesmo spoiler dos livros, né? Da Bruna eu consegui arrancar mais do que do teu, Aí, né? viu? Do livro da Bruna. Então, e aí, então a gente, Mas ele depois eu vou colocar no ar aí para quem quiser mandar poesia para a gente fazer a leitura no sarau aberto aí, vai ser bem legal. Vai ser muito sim, interessante. sarau, acho que é incrível, incrível. Vamos fazer do jeito que dá, né? Já que a gente não pode se encontrar, vamos reunir uma galera e bora poesia neles. Bora poesia neles, poesia Tem para outros textos alma. aqui. Se você Você quiser pode que eu leia outro texto, leia, por favor. eu vou ler outro do A Poesia em Nós, que é antiguinho e tem uma estrutura mais maior. Mais maior não, maior no caso. Chama-se O Café. O café esfriou no balcão da cozinha. Um cigarro acendi e repensei minha vida. Nada resolvi, e mais nada eu tinha. Somente a solidão e uma vaga perdida. A saudade bateu e de novo apanhei. Morrendo de saudade, ali mesmo eu chorei. Sentindo tua falta e um imenso vazio, então tomei o café, mesmo amargo e frio. Eu amo essa. Eu também gosto muito dessa poesia. Eu adoro. Tem várias aqui enormes que, nossa, hoje em dia eu tenho até preguiça de escrever texto grande, porque eu já me adaptei com esse novo formato. Mas é incrível. Lê mais um. Mais um? Deixa eu procurar. Deixa eu ver um que eu goste aqui. Ó, tem um que eu gosto bastante, que se chama Geração da Indiferença. Geração da Indiferença. O que era para ser reciprocidade virou disputa de atenção, tanto ao excesso que é lhe dado, até o desprezo ao coração. É sentir muito e mostrar nada. É engolir declarações. E chegar ao ponto de morrer engasgado com todo amor que servia para dois. Nesse jogo da indiferença, ganha aquele que não sente falta, que não dá o braço a torcer, mas que na realidade se estilhaça. Somos a geração da indiferença, levando isso a sério quase como uma crença. Vivemos vazios e cheios de opiniões, falta entrega de alma, encontro de corações. Ai, que linda. Ah, esse é Ai, eu lindo. adoro, nossa senhora. Gosto muito de escutar. Gosta? Ah, eu adoro sarau, adoro escutar poesia, acho maravilhoso, adoro. Preciso muito de sarau. Tem várias Precisamos. outras aqui. Gente, façam perguntas, porque fiz um roteirinho meia boca para Flávia, porque ela tá super por fora de tudo, mas estamos aqui. Mas também já, olha, você falou, nós estamos no fim já, viu? Nós não temos muitos minutos, não. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar, Eu que a falo gente tem bastante, poucos né? minutos. Fala bastante, Eu fala muito bem. tenho vergonha, mas quando abro a boca sai de baixo. Fala bastante e fala muito bem. É muito bom ouvir você. Obrigada. Tem um poema também do livro do Alan, que eu gosto bastante. Eu vou ler Eu então, também gosto. tá? Por favor. Ah, você já sabe de trás para frente. Vamos lá. Depois o chá esfria, depois é outra hora. Depois já fica tarde. Depois já foi embora. Depois se encerra o jogo. Depois não tem vitória. Depois a noite dorme. Depois já é aurora. Depois foi esquecido. Depois já não mais mora. Depois desejo muda. Depois já caiu fora. Depois trocou-se o rei. Depois findou-se a glória. Depois a muda cresce. Depois sobrou-se a tora.
depois saudade murcha, depois a rosa flora, depois o encanto some, depois muita demora, depois o vento leva, depois virou memória, depois a nau afunda, depois não tem escora, depois a luz se apaga, depois o olho chora, depois não tem mais jeito, depois já não se implora, depois o conto acaba, depois é outra história, depois a vida passa, depois, melhor agora. Amo ele. Ai, que delícia. Eu também gosto muito desse. Nenhuma poesia feita para um romance? O Matheus está perguntando se não tem uma poesia feita para romance. Eu acho que tem, mas até eu achar vai ser difícil. Depois eu te mando, amigo. Aqui tá uma bagunça, não vou conseguir achar agora. Mas eu não entendi a pergunta dele. Ele perguntou se não tem nenhuma poesia feita para um romance. Mas eu tenho até uma resposta bastante válida para isso. Eu acredito que as pessoas que entram no meu perfil e que leem, elas veem... Eu acho que elas pensam assim, essa menina é muito doida, ela é muito... Sei lá. Eu acho que as pessoas me veem como caos. E eu sempre reforço que eu literalmente e literariamente eu sou o caos. E isso para mim não é algo ruim. Eu gosto de me reconhecer ali, sabe? São nos momentos assim que eu tô sozinha, que eu não tô bem por algum motivo exterior, enfim, alguma interferência, que eu consigo produzir um conteúdo mais relevante. Então, assim, a poesia para mim também tem essa questão de deixar tudo lírico, tudo leve. Então eu pego situações que ao olho nu não são tão agradáveis, eu pego a minha confusão, essa minha divergência com o meu próprio eu, e eu transformo. A poesia deixa isso digestível, digerível, sabe? Deixar algo bom. Então, eu acho que é até por isso que eu não tenho tanta coisa para esse lado mais romântico, falando do amor. Eu gosto realmente de falar do caos, da tragédia e do drama. Eu não sei se quem acredita aqui ou não, mas eu sou de Câncer, e Câncer é totalmente dramático, melancólico, chorão. E é isso, as minhas poesias são na maioria sobre o caos e a tristeza. Mas tem amor também. A poesia é um derramamento de sentimentos, né? De alguma forma. Olha o comentário. Comentário da minha irmã, que bonito. Não tenho uma pergunta, mas quero te parabenizar por ser tão tão incrível. Hoje você está sorrindo com os olhos e isso é lindo. Eu tô bastante feliz, realmente. Eu tô bastante feliz porque eu estava vivendo minha família, na verdade, né, um período bastante complicado, questões, assim, familiares, e graças a Deus, no dia 25 nós tivemos uma notícia muito boa e tudo se resolveu. Então, assim, eu tô radiante. E eu comentei com o Rafa, eu falei, não vai ter como eu ficar séria. Geralmente eu sou séria, eu não fico de boca aberta. Eu falei, não vou ter como conseguir esconder essa felicidade. Eu realmente estou bastante feliz. E é isso. É muito bom, muito bom. Sim. Nosso tempinho está acabando. Está acabando o nosso tempo. Eu fui eficiente? Você foi muito eficiente, muito alegre. E é muito gostoso, assim, gente jovem assim como você, sabe? Traz uma leveza muito grande, assim, para as lives, assim. E é muito bom a gente saber que a gente tem escritores tão talentosos e tão jovens. Que a gente sabe que a gente vai ter um futuro promissor na literatura. É muito bom. Sim, vai vir uma galera forte, né? E o Everton também, que está chegando agora. E eu conheço muita gente que escreve e que, assim como eu, também não tinha intenção nenhuma em começar a escrever para publicar, mas com toda certeza eu vou arrastar para a WI, vai todo mundo fazer livro e publicar. Quero nem saber. Uma alegria muito grande ter você na WI, muito mesmo, muito talentosa, muito promissora também. Eu estou muito feliz, a honra é toda minha. Obrigada, viu? O Vincent tá aí, beijo. Teiu, tá todo mundo aí. Obrigada, gente, que entrou para poder acompanhar. Bora lá, se tiver pergunta ainda, dá tempo. Ainda dá tempo, tá acabando, mas ainda dá tempo, tem alguns minutinhos.
Acabou suas curiosidades? As minhas curiosidades não acabaram, mas eu vou esperar o livro. Porém, Eu vou esperar o todavia... livro. Eu vou esperar o livro. Falta pouco agora, bem pouco. Já já o livro tá aí. Falta pouco. Sim, sim, com certeza. E o A Poesia em Nós, não deixaremos morrer, hein? Eu vou readaptar, vou fazer mudanças e vamos colocar o projeto para frente também. Eu já tenho o nome do próximo projeto que eu pretendo fazer também com a editora WI. Eu já vou dar spoiler. É o nome do livro do próximo, depois do Imerso, que eu pretendo fazer. Ele vai se chamar Eu Não Sou Daqui. Agora fala um Poesia pouco. também. Poesia também, né? É poesia. E ele vai gerar essa... Não é um atrito, mas é essa questão de questionar a existência, vai ser algo mais universo, questionamento, vai ser algo bem legal também, que a pessoa ela vai se perder e vai se encontrar ali no livro. Vai ser bem interessante. Ai, que delícia. E é engraçado que a escrita vira um vício, né? Vira. A gente quer escrever mais, né? Eu também Sim. gosto muito de escrever, então para mim também, assim, é um momento de relaxamento para mim, de total encontro comigo mesmo, assim. É muito legal, eu gosto muito. Ó, e vou dedurar. Vou dedurar aqui pra galera que tá aqui. Flávia é editora, mas ela escreve e tá com um projeto lindo, viu? Eu gosto de escrever, é muito diferente de ser escritora, então eu sou editora. Eu gosto muito de escrever. A escrita me relaxa bastante, é um hobby. Ah, imagina. Obrigada. É terapia, né? A arte, uma terapia. ela tem um efeito sobre nós que... Quando eu tô nervosa, eu começo a dançar, eu começo a falar. Eu vou falar uma curiosidade rapidinho. Vai. Vou falar uma curiosidade rapidinho aqui que surgiu. Viu como eu sou aleatória? Eu geralmente, quando eu vou tomar banho, eu começo a falar aleatoriamente. E muitas das vezes o que eu falo da poesia ou da música, porque eu também já escrevi música. E aí agora, sempre que eu vou tomar banho, eu deixo o gravador ligado. Nunca tinha saber o que eu falei porque eu esquecia. E aí, infelizmente, né, o papel na água não rola. E agora eu deixo o gravador ligado porque no banho sai muita coisa boa. Que legal! Nunca tinha pensado nisso. Muito interessante também. Uma loucura. Coisa que... Agora tá cortando um pouco. O seu vídeo tá cortando um pouquinho. Eu acho que tá bem no final do tempo. Isso. Então vamos despedir, né, da galera. Vamos. Gente, obrigada pela presença de todo mundo. Quarta-feira temos mais uma live com um romancista muito jovem e muito talentoso também. Vocês vão gostar de conhecer. Não percam, viu? A editora WI tá fazendo uma saga de lives e sempre tá tendo, então vamos acompanhar. E eu deixo aqui meu agradecimento a todo mundo que entrou. Deixar um abraço pro Rafa, pra Gabriela, pra minha mãezita, pro Matheus, pra Letícia, pro Rafael Cavalcante, pro Alan. Todo mundo que entrou, muito obrigada. E segue acompanhando aí que tem muita novidade e muita coisa boa. Obrigada, Gi. Até a próxima. A gente se vê no sarau. Beijo, até. Com certeza, tchau. Até breve. Tchau.